Então vamos lá, vamos para Napoleão, parte 2, cara. Parte 2. Vou ajustar a tela aqui só um pouquinho. Ixi, ficou pior. Aê, vamos lá. Cara, a gente vai continuar então Napoleão Bonaparte, né? A gente falou sobre o período do consulado. A gente sabia que tinha três cônsules, mas quem governava na verdade era Napoleão Bonaparte. E quando ele está no ápice ali da população, batendo palmas para ele por tudo que ele fez, né? Ele pega, lança um plebiscito e a gente entra no segundo período, que é o Império Napoleônico, quando Napoleão se torna então imperador da França, né? É interessante só uma coisa que eu acho que eu esqueci de citar no vídeo passado sobre Código Napoleônico, né? Apesar do Código Napoleônico ter várias questões muito positivas, principalmente quando você pensa em burguesia, tinha questões voltadas à população que são negativas. Então, assim, proibição de protestos, tá? Manifestações, aquela questão de greves. Ah, isso aí não era lá permitido, tá legal? Durante esse período. E os direitos trabalhistas também, que a gente não teve um desenvolvimento grande nessa parte. Então você tem um lado negativo do Código Napoleônico, tá? Desse período aí de Napoleão, no período consulado, como a gente chama. Tá bom? Durante o período do Império Napoleônico, então, o que a gente estava falando, né? Vamos lá. A gente estava falando do quê? Consolidação das conquistas burguesas. A gente falou sobre expansionismo. A gente vai falar de bloqueio continental e a gente vai falar de guerra contra a Rússia, né? E no bloqueio continental a gente tem que falar também dos conflitos com a Inglaterra. Então é basicamente isso que a gente vai falar, tá legal? Quando o Império Napoleônico sobe ao poder, quando Napoleão se autoproclama imperador da França, a gente tem a formação do período do Império Napoleônico. Império Napoleônico vai ser um período onde a França vai buscar a expansão territorial. Ela vai buscar o que? Novas terras, novas conquistas, para que ela possa expandir a sua riqueza e seu poder. Aquela questão de eu tenho colônias e colônias me geram riquezas e poderes. Então vamos lá, os estados alemães ali, muitos deles vão ser tomados pela França, né? A gente vai ter uma conquista em massa de territórios. Você tem que pensar que Napoleão Bonaparte era um grande estrategista e ele vai tornar o exército francês um dos maiores exércitos do mundo. Tá legal? Então ele vai tomar territórios. Qual é o único território que ele vai ter uma dificuldade imensa, que vai ser o calcanhar de Aquiles? Ah, o calcanhar de Aquiles de Napoleão Bonaparte. É a Inglaterra. A Inglaterra era uma grande potência mundial. E a Inglaterra, pela questão da ilha, a questão das navegações inglesas e o poder econômico da Inglaterra, vai dificultar muito as vitórias de Napoleão, não só em outros territórios, como contra ela mesma, contra a Inglaterra. A Inglaterra ela não vai ser tomada por Napoleão. Como a Inglaterra não foi tomada por Napoleão, ele vai tomar uma decisão. Ele fala, cara, eu tenho que fazer um jogo para enfraquecer o poder da Inglaterra. Qual jogo eu vou fazer? Bloqueio continental. Se você quer saber por que a família real fugiu para o Brasil, porque Dom João VI, Carlota Joaquina e toda a tribo, a galera de lá, pegou e saiu de Portugal e veio aqui para o Brasil, você tem que saber sobre bloqueio continental. Tá legal? Qual era a ideia do bloqueio continental? Territórios ao qual eu tenho um controle, domínio, etc., ou que eu posso impor a minha força sobre, eu proíbo que eles comercializem produtos com a Inglaterra. Tanto que eles vendam como que eles comprem produtos da Inglaterra. Porque dessa forma, o que eu faço? Eu prendo a Inglaterra num cantinho onde ela não consegue comercializar e aí economicamente eu começo a o quê? Começa a tirar a riqueza e enfraquecer ela economicamente. Enfraquecendo a Inglaterra economicamente, depois seria mais fácil de eu ter um domínio sobre ela. No início, essa ideia de bloqueio continental deu muito certo, tá? Deu certo, a Inglaterra começou a perder ali, não conseguia fazer negociações e ligações. Porém, com o passar do tempo, os países perceberam que a França não conseguia suprir as necessidades dele, que a Inglaterra era uma grande potência, e o próprio, vai passando o tempo, a gente não vai seguindo aquele negócio que você quer, esse bloqueio continental foi, caindo por terra. E quando o bloqueio continental vai caindo por terra, vai deixando de existir, você tem o quê? Você tem, primeiro, a diminuição daquela imagem que a França tinha de grande potência, né? A França deixa de ser respeitada, Napoleão Bonaparte deixando de ser respeitado, e aí você começa um processo de declínio do poder
de Napoleão dentro da França. Percebendo isso, o que vai acontecer? O czar russo, Alexandre, ele vai pegar e vai fazer comércio com a Inglaterra durante o período do bloqueio continental. Napoleão Bonaparte, indignado com aquilo e querendo mostrar para outras nações que deveriam seguir as suas regras, organiza um exército de 600 mil soldados e busca invadir a Rússia, meu irmão. Só que invadir a Rússia é difícil. Pensa um trem difícil de tomar. Lá é gelado. Lá é muito gelado. E isso afeta muito qualquer domínio naquela região. Você tem que pensar que o Hitler tentou fazer isso também e ó, se deu mal. E Napoleão Bonaparte é a mesma coisa. Tá legal? É muito complicado tomar a Rússia. Vai. Quando os exércitos napoleônicos se preparam e vão em direção à Rússia, a Rússia se usa da estratégia de terra arrasada. Ela vai retornando dentro do seu território, ela vai permitindo que os franceses tomem partes do seu território, só que em cada parte que esse exército ia tomando, as terras, as casas, as produções estavam absolutamente destruídas. Assim, o exército, que era um exército leve, não levava grandes mantimentos nas suas mochilas, etc., não tem onde buscar recursos. E isso vai tirando o quê? Vai desgastando o soldado, vai gerando fome, etc. Tem um documentário muito bacana que saiu um tempo atrás aí, era uma pesquisa, na verdade, de uma doutora, se eu não me engano, onde ela fala sobre os botões dos uniformes do exército napoleônico, que eram botões de cobre, e que esses botões de cobre, por conta do frio, ao passar do tempo eles quebravam, e como eles quebravam, os uniformes não ficavam mais fechados, e o frio era tão intenso que isso acabava matando os soldados franceses, cara. Essa batalha contra os russos, e por conta dessa questão de terra arrasada, etc., vai ser uma derrota certa para Napoleão. Napoleão foi com 600 mil soldados e voltou para a França com apenas 100 mil. E aí você para e pensa, cara, toda aquela imagem que existia de Napoleão como grande general, a França como grande potência, um exército que não podia ser derrotado, vai para onde? Pum, por água abaixo, acaba. E aí as Nações Unidas, nações aquelas que estavam sofrendo interferência da França ou que tinham medo dessa interferência, elas se unem em prol de quê? Derrubar Napoleão do poder. E elas vão fazer isso. Formam um exército nacional e buscam lá e derrubam Napoleão do poder. Quando elas tiram Napoleão do poder, Napoleão, ele é levado para uma ilha, a ilha de Elba. Em Elba ele ainda é considerado um rei, ele vai ser exilado dentro dessa ilha, ele recebe até um salário, vamos dizer, uma mesada, um dinheirinho para poder viver lá, e daria para viver extremamente bem, mas Napoleão Bonaparte não é um cara que aceita as coisas muito fácil, né, cara? Ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele foge da ilha de Elba, vai para a França, encontra seu exército, faz um discurso super inflamado para o exército e consegue fazer com que o exército o apoie novamente. Toma o poder da família dos Bourbons, que foi colocado lá de novo, e ele sobe para seu terceiro período no governo da França. Eu estou falando do quê? Eu estou falando do governo de 100 dias. E aí o nome já diz, o governo de 100 dias. 100 dias dele lá no poder. Né? Porque quando ele sobe no poder, automaticamente aquelas nações que tinham acabado de tirar ele durante o período do Império Francês vão falar: meu irmão, tu não vai subir aqui de novo, não. Eu vou pegar isso aí. E foram lá. Eles se uniram e foram com seu exército novamente enfrentar Napoleão. E aí a grande batalha desse período é a Batalha de Waterloo. A batalha onde Napoleão será derrotado novamente. E aí ele vai ser, de novo, levado para ficar preso numa ilha, né? Agora não é mais a ilha de Elba, é a ilha de Santa Helena, e nessa ilha de Santa Helena ele fica até a sua morte. Diz que existem histórias que Napoleão era medicado de maneira errada dentro da ilha, o que acabou agravando as doenças que ele já tinha, o que vai gerar morte. Outros colocam como envenenamento para a morte de Napoleão, mas aí acaba um dos grandes generais da nossa história. Fechado? Por hoje é só, cara. Vamos trabalhar, vamos estudar, juntos somos fortes. Aos poucos as coisas estão melhorando, a gente está saindo. Meus vídeos estão saindo até mais naturais. Tamo feliz. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau!